Então nós começamos com uma pergunta. Se queremos fazer uma pergunta e se alguém se encorajar a responder, fique à vontade, tá? Para a gente pensar juntos. A pergunta que a gente faz é: qual foi a principal mensagem de Jesus? Qual foi a principal mensagem que Jesus trouxe? Eu imagino que muitos pensaram amor. A primeira coisa que a gente pensa é o amor. Mas a gente traz uma outra proposta. Uma proposta que também é do Haroldo Dias Dutra, que ele fala em uma de suas palestras, que a principal mensagem de Jesus não é o amor. Talvez seja a segunda, a gente vai falar do amor também. Mas a principal mensagem é o reino de Deus, ou o reino dos céus. E se nós analisarmos o Novo Testamento, nós veremos que essas expressões, que vamos dizer que são sinônimos, o reino de Deus, o reino dos céus, elas aparecem mais de 100 vezes. E se nós lermos com atenção, nós vamos ver que a todo momento Jesus se referia ao reino de Deus. Com as criancinhas que chegaram, que foram impedidas: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. A Nicodemos: é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Ao rico, que é mais difícil que ele entre adentro do reino de Deus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Ao que queria sepultar seu pai, que Jesus disse: deixai os mortos enterrarem seus mortos, e você vá e proclame o reino de Deus. Ou outro que queria se despedir da sua família, e Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Então, a todo momento, a gente vai trazer várias passagens, Jesus está se referindo ao reino de Deus. No Sermão do Monte ele se referiu, advertindo os discípulos, dizendo que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, a todo momento, Jesus nos traz essa ideia do reino de Deus. Tanto é que Humberto de Campos, nesse livro chamado Boa Nova, no seu capítulo 3, ele conta que Jesus iniciou as suas manifestações, os seus chamamentos, no ano 30. Nós temos essa informação de Humberto de Campos. E nós sabemos hoje, através da ciência, que Jesus deve ter nascido em torno de 5, talvez 6 anos antes de Cristo. Que existe um erro de cálculo, o erro que foi causado por Dionísio, quando ele calculou o nascimento de Jesus. Mas essa é outra história que em outro momento a gente conta. Então Jesus iniciou a sua proclamação no início do ano 30, mas um pouco antes desse início, em que ele vai fazer o chamamento aos discípulos, ele empreende uma viagem até Jerusalém. Então ele desce de Nazaré, da Galileia, que ficava ao norte de Israel, e ele desce uns 60, 80 quilômetros até Jerusalém. Antes ele passa pelo Rio Jordão, onde ele encontra João Batista. Eles lá ficam alguns dias, convivem, conversam. Depois ele vai para Jericó. Jericó, que é conhecida como a cidade mais antiga do mundo. Ela tem mais de 10 mil anos. E aí ele vai para Jerusalém e ele se encontra diante do templo. Jerusalém é uma cidade que na época de Jesus ela tinha um único objetivo, que ela era o templo onde todos os israelenses iam para fazer as suas oferendas e para ter aqueles ritos religiosos. Então, o templo era o centro de Jerusalém, onde movimentava-se toda a economia da cidade. E ele estava observando lá aquelas paredes, aquelas pedras, e havia um grupo de sacerdotes
pensadores ociosos conversando. E eles se sentiram atraídos, como deveria ser, pelos traços fisionômicos de Jesus, pelo seu olhar lúcido e profundo. Mas alguns nem deram bola e se afastaram, porém um deles, chamado Hanã, um sacerdote, ele se aproximou do desconhecido e lhe dirigiu com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? E é interessante, por que ele chama Galileu? Porque ele notou pela aparência de Jesus que ele era galileu, possivelmente pelos cabelos, penteados ao meio, pelos seus traços fisionômicos, ele percebeu que era galileu. É a mesma coisa no caso, uma curiosidade de Simão Pedro, quando Pedro nega Jesus. E na verdade não tinha por que negar Jesus, porque as pessoas sabiam que Simão Pedro era galileu pelo seu sotaque. Então tinha diferenças de sotaque. É a mesma coisa um mineiro, quando vai chegar aqui a gente vai notar, é de Minas Gerais. Então a negação de Jesus não tinha nenhuma necessidade para Pedro nem de se defender, porque no fundo as pessoas sabiam que ele era um companheiro de Jesus. Então Hanã se dirige a Jesus, questionando o que ele fazia na cidade, e Jesus responde o quê? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. É isso que ele faz. É para isso que ele está lá, para fundar o reino de Deus. Esse é o grande objetivo de Jesus. E é por isso que a todo momento ele se refere ao reino de Deus. E a todo momento isso é falado entre os discípulos. Mas e o amor? Daí poderia se questionar, que a gente comentou antes. Onde que entra o amor? Porque Jesus não trouxe essa ideia de amor, e realmente ele trouxe. E quando ele falou essa divina palavra, o chão estremeceu, porque não se falava de amor. Se falava do olho por olho, dente por dente, mas não se falava de amor. Não, ao menos, nessa originalidade, ou nessa forma, ou nessa intensidade que Jesus trouxe. Mas é interessante, se a gente pegar algumas passagens, a gente vai ver o seguinte, que naquele momento que alguns escribas se dirigiam a Jesus e questionaram ele: Jesus, qual o maior mandamento? E a gente sabe a resposta de Jesus. A gente vai ler lá em Marcos que um dos escribas responde Jesus dizendo o seguinte: muito bem, mestre, verdadeiramente disseste que há somente um e não há outro exceto ele, e que amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, de toda a força, bem como amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e todas as oferendas. Isso foi o escriba falando. E aí Jesus respondeu ao escriba, possivelmente com um sorriso no rosto, contente que o escriba tinha entendido. E Jesus disse, vendo que ele havia respondido sabiamente: você não está longe do reino de Deus. Então, o amor nessa nossa interpretação, ele é o ingrediente, talvez o principal, para a constituição desse reino de Deus, que a gente vai estudar hoje, que a gente está estudando. É o ingrediente, é um caminho. Por isso que ele é tão importante e por isso que Jesus trouxe esse amor. Mas quando ele conversava lá com Hanã, voltando, Hanã, o sacerdote, achou graça e riu das palavras de Jesus. Riu e foi irônico, fez vários questionamentos e questionou também quem seriam aqueles que constituiriam o reino de Deus, os ignorantes. E Jesus vai responder, quando Hanã questiona a respeito disso, e faz uma ironia dizendo
propões-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? E Jesus disse: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então aí entra o amor como um dos sentimentos. Há outros, os sentimentos que vão constituir esse reino de Deus. Mas também Jesus fala da boa vontade, como o cinzel. O cinzel é aquele equipamento que é usado para talhar o mármore e constituir uma estátua. Então, a gente às vezes pode refletir, tem pessoas que têm um sentimento muito elevado, mas falta boa vontade. Falta boa vontade. Então, às vezes precisa ter sentimento, mas precisa ter outros atributos. Precisa ter amor, mas talvez precisa também ter outros ingredientes que constituirão esse reino de Deus. Então, o amor é um desses ingredientes. Mas como que a gente constitui esse reino de Deus? Tem outros. É interessante ver que antes de Jesus, a gente conhece a figura de João Batista, que foi aquele que foi o anunciador de Jesus, aquele que veio antes e que era primo de Jesus. E João Batista, ele batizava, e quando ele batizava, ele conclamava aqueles que se arrependessem dos seus pecados, dos seus enganos. E a gente vai escutar no Evangelho várias vezes João Batista dizendo: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E nós vamos encontrar no Evangelho as mesmas palavras na boca de Jesus, que também vai dizer: arrependei-vos, o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. Arrepender-se dos seus pecados. Dos seus pecados. E aí a gente quer trazer mais duas passagens que complementam essa. Uma delas é quando o anjo chega para José anunciando que Maria teria um filho. E ele diz essas palavras, de acordo com os evangelhos: ela, Maria, dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, o nome Jesus, se a gente pega a etimologia dele, vem de salvar. Salvar é o significado. Por isso que o anjo vai dizer: pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso que o nome de Jesus é Jesus. E Emmanuel, numa passagem, vai nos trazer que essa era a primeira plataforma de trabalho de Jesus: salvar o seu povo dos seus pecados. E aí a gente traz mais uma passagem, que era quando Jesus conversa com Nicodemos. E ele vai dizer Jesus vai dizer para Nicodemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que ele julgue o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Para que o mundo seja salvo. Então aí a gente tem 3 passagens, ou mais, dependendo como a gente conta, as passagens do início do apostolado, quando Jesus trazia a ideia: arrependei-vos. A passagem antes do nascimento de Jesus, quando o anjo disse que Jesus salvaria o povo dos seus pecados. E mais uma, Nicodemos, em que ele se diz que ele veio para nos salvar. E aí a gente tem que pensar um pouco dessa ideia de pecado. Porque pecado é uma palavra, não sei se concordam comigo, forte. Quando a gente diz pequei, parece que a gente fez algo grave. O que tu andou fazendo? Se alguém disser para outro eu pequei, o outro vai abrir os ouvidos porque vai querer saber o que aconteceu, que pecado que ocorreu. Então é uma palavra forte.
Em algumas religiões usam mais. No Espiritismo, me parece, a gente usa menos, pela força dessa palavra. Mas a palavra, ela tem origem do latim, peccatum, que é falta, delito, e originalmente queria dizer pisar em falso, tropeçar. Né? Então, vindo de pés, por isso peccatum. E, na verdade, no Evangelho original, era outra palavra que tinha, porque a nossa palavra pecado, ela vem do latim. Só que os evangelhos, eles foram escritos em grego. Eles já foram escritos em grego. Não existe hoje nenhum documento histórico, de algum texto em aramaico ou hebraico, mas possivelmente aramaico, de falas de Jesus. A gente sabe que os primeiros textos vieram de Levi, de Mateus, que eram chamadas anotações de Levi, que foram as que Paulo usou quando ele estava no deserto. Mas o Evangelho de Mateus, de Levi, ele não foi nem o primeiro, ele foi o segundo, veio depois de Marcos. E foi lá na década de 80, 90, depois de Cristo, que eles compilaram. E eles compilaram já em grego. Por quê? Porque Israel, a gente sabe que Jesus previu isso, que não sobraria pedra sobre pedra. Israel, houve um êxodo, se não me engano, aí pela década de 70, em que todos os judeus se espalharam pelo mundo, por causa que foi destruída numa dessas conquistas romanas, numa dessas guerras, e ela foi destruída, então o povo de Israel se espalhou. E a língua falada no mundo naquela época, o inglês da época era o grego. Então, os evangelhos já surgiram em grego. E no grego, a palavra era outra, que tinha mais ou menos o mesmo significado, que é a armatia, que é entendida como erro cometido pelo protagonista de uma tragédia, que origina a peripécia, é um erro trágico. Então, quando a gente fala pecado, a gente tenta suavizar um pouco, dizendo que são os nossos enganos, as nossas fragilidades, as várias vezes que a gente pisa em falso. Mas também a gente poderia pensar que é quando a gente viola a lei de Deus. A gente comete um pecado. Como a gente viola a lei de Deus? Isso é assunto para outra palestra. Mas se a gente comer demais, a gente violou a lei de Deus, por isso que a gente fica com dor do estômago, só para simplificar. Toda vez que a gente comete um excesso ou uma falta, e aquilo nos prejudica, é porque a gente saiu da linha, digamos assim. A gente pisou em falso, e por isso que a gente sofre. Então, Jesus vem para nos salvar dos nossos pecados através do Evangelho, para que com isso a gente adentre do reino de Deus. E aí a gente traz essa interpretação que talvez antes de a gente pensar num amor ágape, nesse amor grandioso, claro que a gente pode cultivá-lo a todo momento, mas para adentrar no reino de Deus, a gente precisa vestir o traje nupcial, na simbologia que Jesus traz, e nos livrar dessas máculas, dessas prisões, dessas algemas que ainda nos prendem. E cada um de nós tem as suas e a gente sabe, ou a gente esconde, mas a gente tem. A gente tem as nossas máculas, os nossos enganos, aquelas coisas que se repetem em nossas vidas. É interessante que normalmente cada um de nós tem alguma coisa que a gente repete, que a gente às vezes, e que bom se a gente já sabe que aquilo é uma dificuldade nossa. Tem gente que repete sem saber que é uma dificuldade. A gente já sabe que aquilo é uma dificuldade, mas a gente pensa que aquilo é difícil, ou a gente não consegue, ou aquilo volta. É o nosso ponto a ser trabalhado, é onde a gente precisa ser melhor. É naquilo. Então, esse reino de Deus que a gente quer alcançar, que a gente ainda não falou o que é exatamente, a gente logo vai falar,
ele precisa vir através da solução dos nossos pecados, dos nossos enganos, e quando a gente se libertar disso, e quando a gente conquistar o amor, os sentimentos, a boa vontade. E aí a gente vai abrir as portas, estou falando de modo simbólico, abrir as portas desse reino de Deus. E aí a gente se pergunta, como a gente faz para isso? Mas antes, vou trazer mais um exemplo de um pecado muito comum na época, como engano, né? Que era a hipocrisia. Talvez foi o que Jesus mais combateu. E era por isso que Jesus era tão energético quando ele conversava, especialmente com os sacerdotes, com os fariseus, porque eram hipócritas. Que ele dizia, vós sois túmulos caiados. Por que caiados? Por causa do cal que era coberto os túmulos para ficar branquinho. Mas o que tem dentro dos túmulos? A gente sabe. Então Jesus dizia, vós sois túmulos caiados. Por fora vestem-se de branco, mas por dentro só podridão. Raça de víboras, até quando vos suportareis? Jesus falava isso. E ele falou uma frase que a gente conhece menos, para os sacerdotes. Ele disse o seguinte, amém vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Também algumas outras palavras fortes. Ele está dizendo que os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e as prostitutas, elas adentrariam o reino de Deus antes dos sacerdotes. Possivelmente porque esses sacerdotes eram hipócritas, acreditavam-se puros, mas por dentro carregavam as suas mazelas que não admitiam. E ele diz, os publicanos e as prostitutas, creram nele, em João Batista. João veio até vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes depois para crerem nele. Então, aqui um exemplo, que o caminho do sacerdote seria mais longo justamente por sua dificuldade de reconhecer os seus próprios pecados e se transformar para adentrar no reino de Deus. A gente poderia trazer outros exemplos, mas como o nosso tempo é escasso, a gente tem que ir para algumas últimas perguntas. Uma delas é, mas enfim, nós trouxemos aqui abrir as portas do templo do reino de Deus. Onde que se encontra o reino de Deus? E esse é um problema, porque a gente pode entrar em confusões. Tanto é que na época dos discípulos, eles não entendiam exatamente o que era isso. Eles questionaram Jesus, quem de nós é o maior no reino de Deus? Quem será? Eles falavam entre eles. Quem será de nós que será o maior no reino de Deus? Aqui no capítulo 3, que a gente fala do livro Boa Nova, ele depois vai contar quando Jesus chega para os primeiros discípulos, que são André e Simão, e diz, Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. E na sua ingenuidade, André diz, um rei? Mas Cafarnaum é tão pequenininha, existem tão poucas casas. E Simão Pedro, na sua boa vontade, vai responder, o lago é muito grande, porque Cafarnaum era uma aldeia junto ao lago. O lago é muito grande e há várias aldeias. O reino poderá abrangê-las todas. Judas entregou Jesus acreditando nesse reino e nesse rei que seria Jesus. Ele entregou Jesus, a gente já comentou isso em outras vezes, no objetivo de criar condições políticas para que Jesus governasse. Ele foi enganado. Então havia muito essa confusão. Até hoje a gente pode ter confusão quando a gente lê algumas passagens como aquela em que Jesus diz para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
E tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. E aí quando a gente lê isso, a gente diz, mas poxa vida, então que chave é essa que Simão Pedro tem, que ainda hoje a gente usa aquela ideia que Simão está às portas do céu, quando desencarna, né, dentro de algumas concepções religiosas, a gente vai dar de frente com Simão Pedro. E ele vai ter um livrinho lá e vai ver se a gente pode passar ou não, porque ele tem as portas. Jesus disse, ele teria as chaves. Mas para entender isso a gente tem que ler o simbolismo por trás, a gente não pode ficar nessa materialidade. E a gente tem a resposta do próprio Jesus, a resposta direta. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, Jesus disse, o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, essa é a porta do reino de Deus, dentro de nós. Tanto que, voltando de novo para o livro aqui de Humberto de Campos, Jesus vai responder para Hanan, esse reino é obra divina no coração dos homens. É obra divina no coração dos homens, é interno. E também por Humberto de Campos, em outro livro, ele conta aquela história de Simeão que recebeu Jesus quando ele foi levado ao templo para ser mostrado no templo. Então Simeão recebe Jesus no braço e conversa com ele e questiona sobre esse reino. E o bebê Jesus bate no peito em resposta, e Simeão ficaria sabendo só depois de desencarnado que Jesus tinha lhe dado a resposta, que esse reino era interno, não é exterior especificamente, não é necessariamente exterior. Esse reino, ele é interior, ele está dentro de nós. Mas quando esse reino habitar dentro de nós, de todos nós, ele vai se refletir exteriormente. Então o processo é interno. A gente se preocupa muito hoje em dia com teorias econômicas ou sistemas econômicos, capitalismo, socialismo. Independente do sistema que a gente tiver, se a gente não tiver os aspectos interiores como coletividade, se esse reino não habitar dentro de nós, ele não vai se refletir fora de nós. E aí a gente vê a todo momento as violências no trânsito, as violências por diferentes opiniões, as violências pela diversidade que existe. E aí, então, está dentro. E como que a gente chega lá? E Jesus vai dizer o seguinte, que o reino de Deus é semelhante à rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixes. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons recipientes e os deteriorados jogaram fora. A gente sempre usa essa passagem e tenta dar uma explicação, uma interpretação para ela, porque se a gente lê assim e lê, a gente passa adiante, porque como assim uma rede lançada ao mar que recolhe peixes depois de cheia, que a gente volta para a praia, separa esses peixes, pega os bons e joga fora os deteriorados. Qual que é o sentido? E na verdade é muito simples, porque o mar, o oceano, ele sempre representou simbolicamente tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que é desconhecido porque está debaixo do oceano, que precisa emergir, ir para fora.
Então, o oceano na psicologia, por exemplo, pode ser entendido como os nossos aspectos inconscientes. Aquilo que a gente não tem consciência, ou seja, que a gente não reconhece em nós exatamente, que está no fundo de nós mesmos. A praia, a terra, são aqueles aspectos em que a gente é consciente, por isso que a gente está em terra firme, a gente está com os pés na terra, então a gente consegue se mover diante daquilo. Mas o que está no mar, no oceano, a gente não sabe o que tem. A gente pode jogar algo lá, pode vir algo bom, pode vir algo ruim. E dentro de nós vai existir essas duas coisas, os aspectos ruins e os aspectos bons. E é por isso que Jesus diz que o reino de Deus é esse ir ao mar e jogar as redes. É esse trabalho interior de autoconhecimento. É esse trabalho em que a gente vai buscando reconhecer os nossos pecados, por exemplo, os nossos erros. E é por isso que a gente lança a rede, recolhe esses peixes, traz para a praia, separa, cuida, guarda dos bons, né? Pega os bons e os ruins joga fora. Então, Jesus está nos trazendo a proposta de que a gente faça esse trabalho, pouco a pouco, de auto-melhoramento, que é parecido com aquela resposta de Santo Agostinho, que a gente sempre fala, e revisando a nossa vida, e nos observando, sem violência contra nós mesmos, sem aquelas angústias, né, que às vezes a gente tem por ter dificuldades. A gente vai tê-las. Então, e se observar, cometi um engano, vou tentar ser melhor, vou tentar não cometer esse engano novamente. No dia seguinte, eu renovo as minhas atitudes. Fiz coisas boas, recolho isso e guardo isso para mim e continuo a vida. Então, essa é a mensagem de Jesus, essa é a ideia do reino de Deus. Se a gente fizer aí um resumo para ir finalizando, então o reino de Deus é interno. Ele será conquistado através dos sentimentos elevados que a gente vai desenvolvendo e da eliminação dos nossos pecados. Esse é o caminho. E essa proposta de Jesus é uma proposta otimista, e várias vezes, tem várias passagens, a gente não tem tempo para falar todas, Jesus diz: o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é como uma semente que foi jogada, ou o reino de Deus é como um grão de mostarda. A todo momento Jesus está trazendo símbolos, e um deles, ele diz o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Então, essa proposta de autorreconhecimento, essa proposta de ir para dentro, é reencontrar um tesouro que já existe de nós, que vai dar toda a alegria e toda a satisfação e toda a realização para as nossas vidas. O grande problema é que a gente está buscando esse reino da mesma forma que fizeram os discípulos, nas coisas exteriores. Em todas as coisas exteriores a gente busca. A gente tenta arrecadá-las como forma de a gente ser feliz. Só que o que a gente nota é que quando a gente tem essas coisas exteriores, elas por si só não nos trazem felicidade. Elas só nos trazem felicidade se essas coisas exteriores estão vinculadas a um aspecto da nossa interioridade, um aspecto interior. Se existir esse vínculo que tem por trás um sentido, naquilo, aquilo tem um valor. Por que a gente diz isso? Porque daí as coisas do mundo, elas têm valor sim, mas elas só têm valor na medida que existe um valor interior que nos liga a elas. Como uma pessoa. Uma pessoa, né, é um ser exterior a nós. Ela pode ser usada como objeto do nosso prazer,
ou ela pode ter um sentido, um significado, uma dignidade humana, um valor que é reconhecido por nós. É diferente. Tem gente que usa os outros como objeto para suas satisfações diversas. Tem pessoas que criam vínculos com o outro. Então, as outras pessoas são aspectos exteriores. Se a gente quiser tê-las por apenas nesse sentido que a gente traz, né, como um objeto, aquilo não vai nos trazer a felicidade como a gente procura. Então, essa era a mensagem de hoje, tentar esclarecer um pouco mais. É difícil porque nós temos meia hora, a gente trouxe algumas interpretações. O que é o reino de Deus, onde ele se encontra e qual que é o processo de a gente conquistar ele em nós. A gente fica à disposição também para qualquer coisa seguir conversando, se tiver alguma dúvida, mas a gente deixa a mensagem que Jesus sempre foi muito otimista. E Jesus nos prometeu que o Pai, ele nos prometeu, ele se compraz em nos dar o reino. Não temais, pequeno rebanho, pois vosso Pai se compraz em vos dar o reino. Então essa conquista a gente vai ter, a gente vai fazer dentro de nós. A grande questão é que a gente pode tentar utilizar essa reencarnação para chegar mais rápido nesse reino que já existe dentro de nós. Então nosso convite é para que a gente possa finalizar então com uma prece de agradecimento, rogando aos meus amigos espirituais que nos envolvam, que nos abençoem, que nos oportunizem seu abraço, a sua proteção, de modo que sigamos nas nossas atividades, na nossa vida, caminhando sempre, apesar dos obstáculos, das dificuldades, dos empecilhos, seguindo adiante, confiantes de que tudo que nos acontece é para o nosso bem, que tudo traz aprendizado e que existem forças divinas, forças espirituais a nos amparar em todos os momentos das nossas vidas, e que a mesma força que sustenta os mundos e as estrelas é a força que sustenta, que ampara cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que assim seja.